Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo por esse mundão tão pequenininho. Mas por enquanto eu tô viajando na Europa e estou aqui em Portugal, na cidade de Cascais. Estamos gravando esse podcast hoje, não vou mostrar a vista ainda, porque senão eu dou spoiler da minha convidada. Calma lá! Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, não perca essa oportunidade de ativar o sininho e também receber os conteúdos com convidados super especiais, trazendo aquela essência, conteúdo, ferramentas, prática para a sua vida, para o seu negócio, para a sua família, tá bom? Grande abraço para vocês e vamos começar mais um podcast, porque essa mulher aqui eu tenho o prazer de conhecer mais ou menos uns 3 ou 4 anos, eu já nem sei mais, mas é uma pessoa que eu adoro, tenho um carinho muito grande e eu vou apresentá-la, só vou falar o nome no final. Formadora certificada na área de empreendedorismo. Eu estou muito feliz por entrevistar essa mulher hoje. Há 3 anos, realizando seu trabalho no digital, já formou mais de 650 mulheres com uma mensagem de impacto, onde ensina sobre uma visão assertiva no empreendedorismo através de uma parábola sobre a mosca e a abelha. Eu já escutei, é muito boa e eu vou pedir para ela falar aqui hoje. Tinha até esquecido disso, muito bom. Já palestrou para mais de 200.000 pessoas no último ano. Vocês viram que é 2.200. Vai chegar, tô profetizando aqui, tô profetizando. E a idealizadora do Ativa-te, empreendedor. Inclusive, eu já estive lá, foi um evento incrível para muitas pessoas. Foi um evento muito bom. Na margem sul, só para aí vocês entenderem, né? Na margem sul tem a margem norte de Portugal e tem a margem sul, que é depois da ponte 25 de maio ou Vasco da Gama, só para vocês entenderem, tá bom? Criou o Day Training e atualmente investe em técnicas de neurais ou de neurovendas, ela vai falar um pouco aqui, para ajudar empreendedores e empresários a colocarem metas assertivas para atingirem um bom desempenho. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Leia Oliver. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha queridona. Até que vim, né? Enfim, eu estou aqui nesse motorhome, porque não dá mais. Já não aguentava mais ficar vendo as pessoas vindo aqui. Gente, eu falei, que dia que eu vou lá? Gostou da vista? Gostei pouco. Eu amei, tô apaixonada, Eric. Privilegiada, hein, filho? Você entendeu agora por que é difícil? Minha queridona, quando você fala, Eric, vamos lá pro centro, eu falo, mulher, você tem certeza? Ah, por causa disso, eu trabalho nessa vista. É difícil tirar, é difícil substituir isso aqui, não tem. Gente, tipo, barulho, não precisa. Eric, dormir aqui não precisa de colocar o celular, né? Barulhinho de chuva. É verdade. Que a gente tem esse barulho aqui o tempo todo. Que incrível. É maravilhoso. Eu adoro esse cenário incrível que vocês estão vendo aqui. Tudo aqui é incrível, tudo aqui é sonho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Que experiência, olha. Todo mundo que vai passar por aqui, desejo que muitas pessoas passem por essa experiência, porque é rico demais. Obrigado. Ver a natureza, tá perto de você, com esse coração gigante que você tem. Obrigado. Com a sua equipa. Gente, é incrível, que experiência. Obrigado, minha queridona, obrigado. Ganhei até um cafezinho. Verdade, você vê. Pãozinho feito porque eu sou esperta, eu cheguei cedo, né? Eu aprendi desde muito cedo. Quem chega primeiro, quem chega cedo, desfruta mais. Verdade. Eu cheguei 1 hora antes e tomei um cafezinho no motorhome, olhando essas vistas aqui. Não, e detalhe, literalmente, né? Porque eu preparei o café, preparei todas as coisas e você me acompanhando. Poucas pessoas acompanharam. Eu vi tudo, eu vi tudo como é que funciona aqui dentro. Vi você montando toda a estrutura do podcast. De uma hora para outra vira, né? É uma casa aí, daqui a pouco já vira um escritório, já vira o cenário do podcast. Incrível. Incrível, né? Que bacana, bacana. Valeu a pena chegar cedo. Valeu, que bom, fico feliz. Lé, e hoje a gente vai bater um papo. Vamos conversar.
Sobre algumas coisas que eu vejo que você já está atuando bastante tempo aqui em Portugal, você é uma das pioneiras em trazer esse tipo de evento para mulheres aqui em Portugal. Me conta um pouquinho, há quanto tempo você já faz esse trabalho de ajudar as mulheres a empreenderem no digital, ter a sua independência ou liberdade financeira ou ter uma renda extra? Quanto tempo você já está fazendo isso? Olha, já faz 4 anos quando eu mandei essa bio e tá um pouquinho atrasada de 3 anos, né. Eu cheguei em Portugal há 7 anos Uhum. e nessa altura eu comecei a estudar, então eu passei 1 ano e pouco estudando. E 1 ano foi um ano de muito aprendizado, onde eu tinha aquela dificuldade de fazer vídeo, onde eu não sabia por onde começar o meu negócio, eu não tinha clareza disso. Então, foram ali 2 anos estudando, criando essa experiência e mais ou menos 4 anos, tem 4 anos que eu decidi, Eric, ensinar para as pessoas as coisas que eu estou aprendendo, eu estava aprendendo, estou aprendendo, porque eu continuo aprendendo e continuo ensinando. Eu estava aprendendo e colocando em prática na minha vida. Então, mais ou menos tem 4 anos que eu entendi que tudo aquilo que você recebe não é para você. Uhum. Tudo que você tem, ele só tem valor quando você entrega para outras pessoas. E então eu tomei essa decisão de ensinar. E ensinar as pequenas coisas, sabe, Eric? Porque às vezes tem pessoas que acham que elas precisam conhecer muito, elas precisam já estar grandes, elas precisam ter muito. Não, o pouco que você sabe, existe alguém que não sabe aquilo que você sabe, o mínimo que seja. Então, quando eu comecei, isso me ajudou a vencer essa insegurança de pensar: ai, mas eu estou em outro país, né? Praticamente o meu público é muito de Portugal. E o que que eu vou ensinar? Eu sei muita coisa, mas na minha mente parecia que não era o suficiente. Então eu estava sempre me boicotando. Demorei um pouquinho para colocar o pé na estrada por boicote, Hum. né? E fiquei ali me boicotando. Até o dia que tive um insight, falei: não, eu tenho coisa para ensinar e eu vou começar a fazer isso, o mínimo que seja. E é incrível, 4 anos depois, eu já evoluí naquilo que eu ensino, mas eu ainda tenho que ensinar o mínimo para muitas pessoas. E eu digo para você, o mínimo eu ainda tenho que ensinar mais do que aquilo que já é muito mais o meu trabalho, você entende isso? Então assim, tem muitas pessoas que estão começando e elas precisam daquele pouco que você tem. Não, eu concordo completamente. Isso mudou tanto minha chave, que eu sempre agradeço o Renato Rocchejani. Renato Rocchejani, meu queridão, se você estiver me ouvindo, por favor, cara, isso é pra você, um beijo grande. Você não sabe o carinho que eu tenho por você, mesmo não tendo tanto contato contigo, tá? O Renato Rocchejani lá de Limeira, eu fui participar de um evento com ele com o Conrado Adolfo, no 8 pesos, acho que era 34, 37, eu já não lembro mais, lá no Promagno. Inclusive, se você participou lá do Conrado Adolfo 8 pesos, coloque aí nos comentários. Um treinamento de 2 dias incríveis, acabava 3 ou 4 horas da manhã e 9 horas da manhã começava de novo. E eu falei: "Cara, eu quero ensinar as pessoas, mas eu acredito que eu não estou preparado o suficiente. Eu acho que eu sei é tão pouco ou é tão superficial na minha cabeça, aí não vale a pena ensinar". Ele falou: "Cara, você tá sendo egoísta". Eu tomei uns: Como assim tô sendo egoísta?". Ele falou: "Cara, você acredita que você acha pouco, você sabe pouco, mas as pessoas sabem menos do que você. Então tira esse orgulho e para de ser egoísta e ensina aquilo que você sabe. Então estende a mão para a pessoa que está atrás de você, ensina aquilo que você já sabe e pega na mão de uma outra pessoa que você ainda não sabe e você gostaria. Então você puxa quem não sabe e puxa a mão de quem sabe mais do que você. E assim vai indo, vai fazendo uma corrente, vai fazendo uma escala, né? Você vai subindo. E daquele dia em diante eu comecei a ensinar. Virou minha chave, eu Mudança comecei. de mentalidade. Mudança, Passa por virou a chave. E me diz uma coisa, hoje, como é que você ensina essas mulheres? O que que você ensina para essas mulheres? Pronto, eu precisei organizar esse conhecimento. Uhum. Então eu precisei criar uma metodologia que tivesse a ver comigo, que eu conseguisse entregar isso de uma forma leve, que não me sobrecarregasse também, porque quando a gente fala hoje de digital, nós falamos hoje sobre ensinar as pessoas, uma das coisas que mais me preocupava eu achava que eu ia passar o tempo todo fazendo isso. E eu sou uma pessoa que um dos meus valores, Eric, é a liberdade. Acho que é por isso que eu estou tão feliz aqui hoje. Eu tenho gente, tenho certeza que até a minha pele está brilhando mais, até meu cabelo resolveu funcionar hoje. Tão feliz que eles estão, assim, com tudo isso. Então, eu tinha essa preocupação. Eu queria ensinar, mas eu não queria passar o tempo todo só fazendo isso. Então eu precisei organizar primeiro o meu conhecimento e organizar primeiro essa rotina. Então eu comecei a buscar o que que eu poderia, como eu falo, empreender é transformar vidas. Então empreender passa por transformação. E eu comecei a fazer essas perguntas. De tudo que eu estudei, de tudo que eu implementei, que deu certo na minha vida, como é
o que eu vou ensinar para essas pessoas? Como eu já falei, o mínimo. Eu comecei então a fazer uma organização dentro de um método. Então eu fui escolhendo tipo uma escada e fui trazendo esse conhecimento aos poucos para poder ajudar essas mulheres a ter clareza do ponto delas. Então, hoje eu ensino, de tudo aquilo que eu ensino está dentro da metodologia. Uma das coisas que eu ensino é elas fazerem o mesmo que eu fiz. Organizar o conhecimento delas dentro de uma metodologia. Então, como formadora, como empreendedora, eu aprendi que a nossa mente, se você não aprender a guiar a mente da pessoa que está aprendendo com você, para que ela realmente aprenda, ela vai virar as costas dali e vai ter aquela sensação de que não aprendeu nada. Então, se eu não faço uma organização dentro de uma metodologia, eu corro o risco, como falo em Portugal, de ser só um beca-beca dentro daquilo que eu ensino. Não sei se você já teve isso, não sei se eu já entrei em mentorias onde a pessoa começa a falar e ela começa a falar, ela não para, porque ela tem todo aquele conhecimento, só que ela não tem uma ordem, não tem uma dinâmica organizada, ela não entende como a mente da outra pessoa aprende. Então essa é uma das coisas que eu faço. Então eu pego essa mulher, tem um monte de conhecimento e ajudo essa mulher a organizar o conhecimento dela. E envelopar por produtos. Por módulos, um produto de cada vez. Eu pego aquilo tudo que ela tem e crio um produto organizado, de uma forma crescente. A mesma coisa que eu fiz comigo. Dentro do que eu quero chegar, o que essa pessoa precisa começar a entender para que ela possa colocar passo a passo, ela possa ir tendo essa sensação. Aprendi isso, implemento, começo a fazer. Aprendi isso hoje. E é isso que eu faço. Eu ensino elas a construir essa metodologia. Aquilo que eu fiz comigo é o que eu passo para essas mulheres. Que incrível, que incrível. Isso é um dos seus produtos, né? Você tem alguns. E me diz uma coisa, quando você começou a organizar o seu conteúdo, você sentiu algum tipo de dificuldade, inclusive para poder fazer o download das suas ideias e colocar isso num papel e depois começar a vender? Ai, sim. E a maior dificuldade que eu senti, Eric, eu acredito que isso é fenomenal você me perguntar isso, foi a mente acelerada demais. Uma mente que não conseguia segurar ela. E pera, você não precisa do muito, você precisa do pouco. Você só precisa se acalmar, entender o que você tem e ir colocando isso aos poucos. Você não precisa, a mente da gente, ela começa a ficar muito rápida, muito acelerada, e é o que atrapalha as mulheres hoje a ganhar dinheiro. E aqui em Portugal. Por quê? Porque as mulheres, eu vou falar com mulheres, tá, Eric? Eu falo com homem e com mulheres também, mas vou trazer aqui para as mulheres porque eu sou mulher e eu entendo um pouco como funciona a cabeça das mulheres. Então, o que acontece? As mulheres começam a achar que elas precisam de muito, que para ganhar dinheiro elas precisam de todas as pontas ao mesmo tempo. Ela precisa estar em todos os eventos e aí ela não tem tempo para pensar, ela não tem tempo para organizar. Ela precisa estar sempre fazendo network sem antes organizar o próprio conteúdo dela, o conhecimento dela. Então, a maior dificuldade que eu tive foi acalmar minha mente e colocar ela e liderar isso. Que a minha cabeça queria todas as coisas, queria ensinar tudo que eu sabia ao mesmo tempo, mas eu sei tanta coisa, que achava que tinha que ensinar tudo que sabia, achava que tinha que estar com um monte de pessoas, e eu passava uma agenda lotada, o tempo todo com as pessoas, o tempo todo trabalhando, e não conseguia acalmar a minha cabeça, entender o que eu precisava naquele momento e o que eu ia fazer que ia me levar para esse nível de ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Incrível. E eu acredito também que deve ser muito desafiador, além de todos os pensamentos, conciliar, né? Porque você é mãe de quantos filhos? Ai, de 3. Era para ter sido mais. Não, de 4, que agora tenho minha filha adotada, né? Então, olha só, 3 filhos, tem cachorro também? Tenho 2. 2 cachorros. Sim. Então vamos lá. São 3 filhos, 2 cachorros, um esposo, Cláudio, grande meu queridão. Grande abraço para você. Uma nora. Imagina. Então, assim, também, além de todo o conhecimento que você tinha, todos os desejos, a ambição que você tinha, também tinha que conciliar essa vida familiar. E isso também é um desafio, né, Léa? Sim. Isso é um desafio e, nossa, tá incrível hoje, você tá afiado, hein? Bem que você disse, eu vou conseguir guiar esse nível. Incrível. Eric, isso é um desafio e uma zona de perigo. Ok. Uma zona de perigo. Porque o que acontece? Eu vou voltar aqui, você vai entender, muitas mulheres, vou voltar a falar com mulheres, tá? Sim. Muitas mulheres, elas se apaixonam de tal forma pelo trabalho, por essas oportunidades que nós estamos tendo hoje. Elas se apaixonam de tal forma. O que acontece quando a gente se apaixona, Eric?
Se entrega e vai de cabeça, né? Aham. E a gente não enxerga as coisas que nós precisamos enxergar. E aí, quando a gente se apaixona por essa coisa de produzir conteúdo, de estar aí nos eventos, de posicionamento, de tudo que a gente fala, De estar no holofote. isso, a gente pode perder coisas preciosas na nossa vida. E passa pela nossa família. A nossa família está com a gente desde sempre. Pronto, sabe aquela coisa que já está há anos, você nem já está vendo mais o brilho, já não é mais a mesma coisa. E aí aparece o outro. O outro é o trabalho, o empreendedorismo. E aí você começa a substituir aquilo que você tinha, e isso que eu estou falando não é uma brincadeira, começa a substituir aquilo que você tinha por essa paixão desenfreada, que é empreender, que é fazer tudo que a gente faz, que é incrível. Mas, se você não cuidar da tua cabeça, você vai trocar isso por isso. E sabe o que é pior, Eric? Eu vejo muito isso acontecendo. Eu corri esse risco. Quando você troca, até parece que é incrível, porque você está ganhando dinheiro, você começa a prosperar. Mas sabe o que é no final? Tudo passa. Tudo acaba, Verdade. tudo passa. O encanto passa, o brilho passa, a paixão Passa, passa. Quando E aí você olhar os para desa trás, quando você olhar para trás, você vai pensar: quem está comigo? Porque se a gente pensa, nós estamos num novo mundo. Se a gente pensa que as pessoas agora, né, com a idade que nós já temos, com tudo, são raras as pessoas que você vai conhecê-las agora e elas vão se tornar seus melhores amigos. Eric, por causa dessa paixão nossa, e gente, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo empreendedorismo, mas eu tive que aprender a fazer essa balança. Por causa dessa paixão desenfreada por esse crescimento no digital, muitas pessoas têm perdido melhores amigos, têm perdido família, marido, filhos, porque você não tem tempo para alimentar a tua família, você não tem tempo para ajudar os teus filhos a se sentirem amados por você. Você não tem tempo mais para olhar para o teu marido e ver como ele é lindo. Essa semana eu falei pro meu marido assim: querido, você tá mais bonito ou será que eu tô apaixonada por você? E ele todo convencido. As duas coisas. Que lindo, Mas já teve época no meu casamento que eu não queria estar mais com meu marido. olha só. Eu achava que o meu marido não estava acompanhando o meu crescimento. E eu ouvi um vídeo nas redes sociais de um grande player de mercado que ele falou que tinha casais que não andariam juntos nele. E que quando isso acontecesse, nós tínhamos que ir viver o nosso caminho, a nossa jornada. Nossa. E muitas pessoas ouvem isso e elas simplesmente tiram o casamento de cena e começam a viver uma vida solo. Quantas vezes eu já ouvi: quem precisa de homem? Eu não sei, eu preciso. Ontem eu cheguei em casa com... Meu marido foi para o escritório ontem, a gente trabalha em casa, para o escritório em casa, mas ontem ele foi para o escritório da empresa no centro aqui em Lisboa. E quando eu cheguei em casa, ia ao mercado pegar umas coisas, cheguei em casa, que eu parei o carro, eu falei, lembrei que era eu que tinha que tirar tudo do carro. Eu peguei o telefone, liguei pro meu marido e disse assim: querido, eu te amo. Eu te amo, eu tô te amando tanto agora que eu vou ter que carregar essas coisas tudo pra dentro de casa sozinha. Quando ele chegou à tarde, eu fiz a mesma brincadeira. E isso tudo pra dizer que nós precisamos. Eu não sei como que tá o casamento da pessoa que tá assistindo esse vídeo agora. Meu casamento passou por uma crise. Conheço meu marido há 28 anos, estou casada há quase 22 anos com ele. E meu casamento passou por uma crise muito forte, onde eu não conseguia ver mais valor nele e nem no meu casamento. Eu achava que eu era muito melhor sozinha, que eu produzia mais, que eu não perdia tempo. Até o dia que essa chave virou num problema muito grave que eu tive de saúde. E eu olhei para o lado e só quem estava comigo, meu marido, meus 3 filhos. Forte demais, é uma louca. Que são as pessoas que estarão lá com você no início e no fim. Então, essa consciência desse mundo real que está faltando. As pessoas, eu sei que eu posso estar aqui na contramão, até te peço desculpa se eu falar alguma coisa errada, você corta. Não, manda bala, manda Corta. bala. Mas assim, a gente está vivendo uma mentira digital muito grande, onde as pessoas estão substituindo pessoas por aquela pessoa, Eric, eu posso falar uma grande besteira agora. Mas outro dia eu vi uma pessoa falando que, sabe essa frase que a gente fala, as pessoas que vêm contigo até aqui, não necessariamente são as pessoas que vão contigo até onde você almeja, onde você quer chegar. Mas isso não significa você tirar as pessoas da sua vida, só porque elas não acompanham o teu ritmo. Pessoas estão sem amigos. Quando você não está no digital, quando você não está aqui gravando, quando você não está em evento, quem é a pessoa que te ouve? Quem é a pessoa que você senta e não precisa disso? Você não precisa fazer stories, meus amores. Quem são essas pessoas? Quem são? Hoje, depois desse ano de dificuldade que eu passei, hoje eu tenho amigos
que nós não nem colocamos o celular quando estamos juntos. Oramos juntos, damos risadas juntos, fazemos besteira juntos, temos churrasco na minha casa, temos feijoada, eu vou para casa deles e telefone. Eu nem sei onde fica o telefone nessas horas. E esses são os momentos mais libertadores da minha vida. Voltou à essência, né? Voltei. Eu tenho falado isso. Eu até fiz um post outro dia. Eu estou voltando, fazendo o caminho de volta. Eu, Leia Oliver, estou fazendo o caminho de volta. Porque eu vejo esse mundo que eu busquei, sabe? E que não estou falando mal do digital. Ele é incrível para você poder prosperar a sua vida, porque foi a prosperidade na minha vida. Mas não fazer essa confusão do que é mais valioso. Que o digital vai passar. Um dia todo mundo vai ser famoso. Um dia todo mundo vai ser muito conhecido. E o chique vai ser você não ser conhecido. Não, incrível, incrível. Se eu falar besteira, se corta. Não vai cortar nada, isso aqui vai pro ar, meus queridões. Eu quero é assim mesmo, eu quero que as pessoas elas consigam entender que assim, o mundo do digital, ele tem os lados positivos, mas também tem os lados negativos. E muita gente não está conseguindo entender isso. Eu já estou no digital praticamente 7 anos. Então assim, eu já sei de uma trajetória, eu já estou cansado de algumas coisas e animado com outras. Mas isso não pode, uma coisa que você falou muito, muito forte, isso não pode te tirar do seu principal foco. O principal foco desde os primórdios sempre qual foi? Gente, não foi ganhar dinheiro e etc. E eu sou mentor financeiro empresarial e sim, dinheiro é importante para que você compre experiências, ajude pessoas, alavanque projetos, sim, isso é muito importante. Mas a empresa mais importante instituída por Deus aqui na Terra, o nome dela é família. Amiga. Entende? Então assim, quando eu escutei uma frase que fala assim, nenhum sucesso financeiro vale o fracasso familiar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Entende? Então assim, o que você falou, poucas pessoas têm coragem de sentar aí e falar, de abrir como você abriu aqui publicamente. Então, obrigado por isso, obrigado. E hoje você falar que está voltando à essência, que está resgatando tua família, isso para mim é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria para mim. Então, eu fico muito feliz por você estar compartilhando isso. E isso não anula o que você está transformando. Isso não anula as pessoas que você continua ajudando no digital, porém agora de uma maneira mais harmônica. Diferente agora, com mais consciência. Por exemplo, quando eu comecei meu trabalho, eu vendi o meu produto para qualquer pessoa, porque eu achava que eu tinha que fazer isso. Hoje não. Eu achava que eu tinha que estar nos eventos. A gente está no país hoje que os eventos estão crescendo muito. Então eu achava que para eu ganhar dinheiro eu tinha que estar nos eventos. Hoje já não. Hoje eu já não vendo meu produto para qualquer pessoa. Eu já não estou em qualquer evento e não são facilmente qualquer pessoa que entra na minha vida. Então, você foi num evento que eu fiz agora no final de semana, na rodada de negócio da empresa. É um evento que eu faço ali para 25 pessoas estourando no máximo. No máximo. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade de que não é somente estar num evento, mas sair dali e ter resultado. Eu quero ter resultado. Quando eu faço esse evento, eu tenho um resultado. As pessoas que vão ali, eu quero que elas tenham resultado. Então, eu aprendi muito esse valor. Eu quero meu resultado, mas o meu trabalho tem que trazer resultado para outras pessoas e eu não consigo dar resultado para 1 milhão de pessoas de uma vez. Isso é querer o glamour, é querer que todo mundo tenha resultado contigo. Não, é melhor você ter menos pessoas, trazer resultados constantes para essas pessoas, constante não, trazer resultados relevantes para essas pessoas, do que você estar no meio de uma multidão e não conseguir fazer isso. Frustrar as pessoas. Porque depois, às vezes, as pessoas chegam ali porque você ficou famoso, porque você está falando coisas incríveis, né? Uns cortes incríveis. Aqui nas redes sociais a pessoa chega com aquela expectativa, porque o ser humano, ele cria expectativa. Cria aquela expectativa de estar contigo e depois não é aquilo. Porque sua atenção não está ali. E falando um pouco do evento que você fez, né? Que foi agora esse final de semana e eu tive o prazer de estar lá. E realmente é um evento bacana, porque ele traz justamente isso, de tipo, você tá aqui por um objetivo, você tem uma intenção clara aqui. Você não tá saindo da sua casa justamente só para fazer network, não. Você tá aqui para fazer negócio. Negócio, você deixa essa mensagem bem clara, mas você traz isso de uma maneira leve. Porque você tem esse seu jeito mais irreverente, jeito mais extrovertido, carismático, super simpática, gente. A Leia, tem algumas pessoas aí que falam que a Leia é meio voada, meio doidinha. Gente, é o jeito dela. Eu adoro. Eu adoro o jeito, eu adoro. Eu sou também assim meio expansivo, extrovertido, sorridente. As pessoas acham até que é fake.
As pessoas acham que é fake. Nossa, mas esse cara é sempre sorridente e feliz. Gente, eu sou feliz. Eu acordo falando bom dia, bom dia, bom dia, meus queridões. Eu sou assim. E você também tem um pouco disso. E falando um pouco desse evento, né? Eu trouxe esse ponto por causa da leveza. Meu, eu saí de lá com 2 calls marcadas. Sim. 2 calls marcadas e ontem eu fui ter com o Jorge e com a Miriam, Olha. lá no estúdio deles, né? No estúdio podcast dele. Então, assim, realmente gera negócios. E é isso que as pessoas têm que entender. Que quando você vai de maneira intencional, de maneira a selecionar o público e os eventos que você vai, você sim sai de lá com resultados. E não é fazer mais do mesmo. Você pode até fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Entendeu? Olha, e foram nesse último evento, foram já 12 negócios fechados. Já fecharam 12? 12 negócios. Que legal. A gente está acompanhando, já são 12 negócios fechados. Até o final da semana a gente deve aumentar esse número. E eu falo, a rodada de negócio da Hive Academy, ela é para isso. Ela é para ajudar as pessoas a fazerem negócio. É um diferencial que eu senti. Posso falar sobre isso? Não, é isso que eu já ia te perguntar. Fala até que mais a Hive Academy. Me explica um pouquinho. A Hive Academy é a minha escola de formação. Por enquanto ela está acontecendo no digital, mas a gente tem os eventos presenciais. Ok. Então, é uma plataforma onde eu tenho a minha formação e a formação de alguns dos nossos formadores. Nós estamos montando time de formadores em várias áreas para ajudar um empreendedor. Legal. Então a pessoa entra lá, tem várias formações, ela pode ter formações gratuitas, tem formações pagas. Uma vez por mês a gente faz a rodada de negócio. Essa rodada de negócio, Érica, ela foi muito estratégica para poder ajudar os nossos formadores. Então a gente traz formadores, junta ali as pessoas fazendo a rodada de negócio e eles promovem a formação dele, promovem o trabalho dele. Só que não é vendido só o curso ou o trabalho dos nossos formadores, das pessoas da empresa. Qualquer pessoa que está lá tem a oportunidade de apresentar o seu negócio, mas não é só isso, de fazer negócio. Porque eu crio estratégia, por isso são poucas pessoas. Eu crio a estratégia para você vender. Ajudo você no seu pitch, ajudo você na tua apresentação. Para quê? Para que você possa ir lá e fazer negócio, porque isso é importante para a empresa. E o que é o diferencial e por que nasceu? Leia, por que você fez isso? Porque eu tenho conheço uma pessoa que ele falou assim, Leia, mas isso daqui é um tiro no seu pé. Eu ouvi isso. Isso aqui é um tiro no seu pé. Você faz isso daqui, só você deve vender. Você não pode abrir para outras pessoas vender. E cada um tem o seu valor, cada um tem o seu pensamento. Esse não foi o meu. Para mim, eu acredito que quando eu ajudo as pessoas a ganharem dinheiro, a progredir, essas pessoas, elas vão ficar gratas pela empresa. E elas vão sair dali, elas vão falar, eu fui naquele negócio, eu vendi naquele negócio e eu não tive um problema porque vendeu. Não sei se você já passou por isso, mas você já foi num evento de network ou de qualquer evento ou palestrar, eu já fui palestrar, e você vendeu e a pessoa ficou chateada porque você vendeu? E já aconteceu comigo, já. Isso também já aconteceu comigo. E eu fui palestrar de graça para essa pessoa ainda. E mesmo assim, eu fechei um negócio lá dentro que acabou nem indo para frente e a pessoa ficou meio chateada comigo. Só que ela nunca deixou clara a regra do jogo, que olha, todo negócio que você fechar aqui, você tem que pagar uma porcentagem. Nunca falou isso. E detalhe, ela não me pagou pela minha palestra, hein, tipo, ou seja... Seria um pagamento justo, não é? Não é verdade? E só para falar, lá na Hive, o que vocês vendem é de vocês. A gente não quer comissão, a gente só quer que vocês vendam. Então eu criei esse evento para tirar isso. E eu também passei por isso. Posso contar? Claro. Agora eu vou contar. Fica à vontade, aproveita a vista maravilhosa que nós temos aqui. Eu fui convidada para fazer uma palestra de um evento lá no Porto. Eu moro aqui na Margem Sul. Você sabe que é um trabalho daqui para lá, né? São 400 quilômetros. Eu fui de carro. Então, meu carro, modéstia à parte, gasta um pouquinho. Então, eu fui de carro, eu aluguei o hotel, eu divulguei o evento da pessoa que era uma querida, divulguei o evento dela, levei várias pessoas foram lá para me conhecer, porque na altura eu estava ali numa pegada muito grande de produção de conteúdo e tal, e essas pessoas foram para me conhecer. E lá naquele evento, eu não fiz pitch nenhum, até porque eu não sou, né, eu não faço evento ainda para pitch, eu tenho uma outra técnica de vendas dentro da empresa. Eu só entreguei. Só que aquelas pessoas já tinham ido porque elas já me conheciam. E elas queriam falar comigo. Terminamos, fizemos o meu processo de vendas e eu vendi. Eu vendi a minha formação, na altura era formação de empreendedorismo, vendi essa formação para algumas pessoas. E quando essa pessoa, inclusive a pessoa do evento, eu trouxe ela para a formação. Eu dei a formação para ela. Porque eu fui lá, apoiei e dei a formação para ela e ela veio. E quando ela viu as pessoas na formação comigo, ela ficou chateada comigo. Porque aquelas pessoas estavam no evento dela que eu tinha levado, fazendo propaganda, e compraram a formação. E nunca mais ela me chamou para ir no evento, cara. Fiz 2 eventos para ela. E nos 2 eu ajudei ela a encher a sala.
Nos 2 eventos eu palestrei de graça. Nos 2 eu coloquei o meu próprio dinheiro. E quando ela viu que eu vendi minha formação, ela ficou chateada comigo. Eric, eu pergunto, que mundo é esse? Que mentalidade empreendedora é essa? Porque isso incomoda e não é justo, né? Porque as pessoas querem só para si e não divide com o outro. Então, por isso eu criei a rodada de negócio da Hive Academy. Porque é um lugar seguro. É um lugar seguro. Pelo contrário, se você não faz negócio, você nem vai ser convidado para estar lá sempre. Você tem que fazer negócio para ser um convidado para estar lá. Porque o número é muito pouco de pessoa. Você tem que fazer negócio. Você tem que vender. Você tem que mudar e começar a mudar a tua vida a partir dali. Igual lá na nossa rodada, teve pessoas que venderam que nunca tinha vendido. Nunca tinha vendido. E aí, aquele produto. Então, ali, conversando com as pessoas, aí já fora, já tinha feito tudo ali fora. Ele foi lá e vendeu 2 produtos para a pessoa. E estava todo feliz. Né? Eu conversei com a pessoa, eu expliquei. Porque as pessoas estão abertas para comprar. Eu preparo isso e estão abertas para vender. Não tem aquela intimidação, sabe? De aparecer. Será que eu vou aparecer? Será que a pessoa vai... Não, é livre mesmo. É para você ir lá, é para você vender, é para você fazer negócio. Esse é o meu chamado na Terra. Né? Esse é o meu chamado, é ajudar as pessoas a evoluir na vida delas. E financeiramente tá bom. Maravilhoso, e eu posso comprovar isso. E eu quero aproveitar esse gancho, falando de vendas. Você que quer vender mais, que quer aumentar o seu faturamento, você que produz conteúdo, ou você que tem uma empresa que precisa posicioná-la nas redes sociais, com um site impactante, com a landing page de captura de leads, ou você que tem pretensão de criar um e-commerce, você está precisando, sabe de quem? Do pessoal que trabalha comigo, que viu essa vinheta linda que passou aqui, a minha landing page lá na minha bio. Meu, sabe quem faz para mim? O pessoal da Play One Cine. Eles são especialistas em criar landing pages e sites profissionais de alto impacto com valor agregado. Sabe para quê? Para que as pessoas percebam o valor e você passe o quê? Aumentar o teu faturamento. E-commerce, você que tem pretensão de vender o seu boné, sua joia, suas roupas, sua própria marca, entra em contato com o pessoal da Play One Cine. Eu já estou trabalhando com eles são meus queridões VIPs também. Eu confio literalmente nele. Tá vendo? Essa aqui, ó. Tá vendo? Esse logo, eles que criaram. Então, assim, de verdade, eu adoro o pessoal da Play One Cine. Rasgo elogio, sim, porque quem trabalha com seriedade, com princípios e com valores e entrega o conteúdo, merece sim ser falado aos 4 cantos do mundo. Então, procura o pessoal da Play One Cine. Bem-vindo à Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. Leia, agora eu quero aproveitar, minha queridona, falando ainda dentro desse desafio, das coisas que você não concordava no mercado e criou algo diferente. Eu acredito que o empreendedorismo vai muito sobre isso, né? De tipo, você acredita não vê algumas lacunas no mercado, algumas brechas no mercado e simplesmente começa a falar, eu vou fazer diferente, eu acredito que o meu chamado é por aqui, por esse caminho, eu tô vendo um destino que ninguém vê. Você acredita que muitas pessoas têm vontade de fazer isso e acabam não fazendo porque tem alguns traumas, ou simplesmente tem alguns medos, anseios e etc. E como que você conseguiu quebrar isso e consegue hoje ajudar as mulheres? Boa. As pessoas estão acostumadas nesse mundo que a gente está vivendo, elas, na verdade, assim, elas não querem ser diferente, porque ser diferente, como é que eu vou explicar isso? Viramos cópia. E todo mundo quer ser cópia de alguém. Então todo mundo fala de autenticidade, mas é mentira. A pessoa está falando de autenticidade, mas a marca dela é bege. Ela é dourada. Ela é a mesma cor que todo mundo tem aí no mercado. Para quê? Para mostrar high ticket. Entende? Então, assim, ser autêntico. Ser autêntico é balela. A maioria das pessoas que eu vejo falando de autenticidade, não vejo verdade nelas. Não vejo verdade. Então, ser diferente
desafia. Ser diferente te exclui muitas vezes. E ser diferente você precisa ter coragem. Se você decide ser diferente, eu te digo, você não vai sentar em muitas mesas que hoje são importantes. Você não vai sentar. E hoje se fala disso, de você estar sentado em mesas importantes. Mas qual que é o preço da autenticidade que você... Eric, vou numa mesa, me convidaram outro dia para estar numa mesa super importante aqui em Lisboa. Para só pagar 500 euros. Eu falei, eu não arrebento porta nenhuma. O que é para ser meu, Deus vai abrir as portas. Eu não vou quebrar nenhuma porta para entrar. Para quê? Para tirar uma foto com aquela pessoa famosa, linda, maravilhosa, para eu poder crescer no Instagram? Não. Não. Então, não estou dizendo para você que um dia eu não vou estar lá. Eu tenho fotos com pessoas. E também não quer dizer que você não pagaria, né? Que não vale o preço. São coisas diferentes. Totalmente diferente. É você não ter construído e correr atrás de algo para parecer que fez. Não é sobre você ser famoso. É sobre você construir relevância. Quando você se torna uma pessoa relevante, quando você se concentra naquilo que você tem para entregar para o mundo, o próprio mundo vai te puxar como uma pessoa atraente e estar nos lugares certos com as pessoas certas. Relevante, né? Relevância. E o que acontece? Estamos em busca de fama. Se as pessoas soubessem o peso da fama, mudariam agora. Porque a fama traz peso ao longo dos anos, ao longo do tempo. Pelo menos é essa cabeça que eu tenho. Posso estar errado, ninguém precisa concordar comigo. Então, relevância é quando você entende o que você tem que pode ser útil na vida de outras pessoas e trabalha para levar isso para as pessoas. Ser relevante é você mudar a sua vida primeiro e mudar a vida do outro. Mas primeiro a sua. Como que você quer ajudar as pessoas a mudar a vida, a ganhar dinheiro se você não aprendeu a ganhar dinheiro? Entende? Ah, Léa, mas o coach, eu sei, eu sou coach, um coach que é gordinho, ele pode ensinar outra pessoa com a técnica a emagrecer. Mas eu que vou comprar, eu vou fazer isso? Eu não vou. Então, assim, eu preciso primeiro transformar a minha vida. E assim eu transformo a vida do outro sendo autêntico. Sem passar mentira para ninguém. Porque uma hora ou outra lá na frente, a mentira sempre vai aparecer. A verdade sempre vai aparecer, a mentira vai acabar. Ponto importantíssimo isso que você falou, da autenticidade. Que realmente as pessoas falam que é autêntico, mas na verdade são tudo cópias. Tudo cópias. Elas contam uma mentirinha para elas mesmas. Quer ver, Eric? Tenta ser autêntico num lugar desse, você é excluída. Você é excluído. Verdade. Agora eu já entendi por que eu não entro em vários lugares. Não, agora pensa, você falou assim, algumas pessoas acham a Léa meio doidinha, sabe por quê? A Léa é autêntica demais. A Léa é autêntica demais. E aí a Léa chega nesse lugar que a pessoa quer um outro estilo. Não, aqui você tem que parecer. Aqui você tem que usar a roupa X, usar o cabelo Y. Pra quê? Porque você precisa de uma aparência. Eu não tô falando contra a aparência, não. Mas se eu não quero... Olha como eu sou. Eu tenho meu negócio hoje. Te falei antes de citar aqui das bênçãos que está acontecendo na minha vida financeira nos últimos tempos. Mas eu sou essa pessoa aqui, né? Eu gosto disso aqui, eu gosto desse vestidinho, eu gosto de estar na praia, eu gosto de andar de sandália. Eu sou essa pessoa. Ai, Léa, eu não sou essa pessoa que gosta de andar na beca o tempo todo, gente. Eu não sou. Ah, então eu não passo. Não. Quando você me conhece, você vai entender o que eu sei. E se você se aproxima, você vai ver o que Deus tem feito na minha vida. Porque eu não sou a pessoa também que fica a falar dessas coisas, não trago essas coisas para as redes sociais. Até eu tenho um motivo pelo qual eu não trago. Mas a autenticidade, às vezes, desafia. E dói um pouquinho. É isso que eu ia te perguntar. Como trazer como trazer essa autenticidade e como tentar, não sei se equilibrar, mas não sei se essa seria a palavra certa, mas como você ser autêntica em qualquer lugar e aceitar que muitas vezes você não vai ser aceito em outros lugares por causa da sua autenticidade. Como que você lidou com isso e como as pessoas que estão nos ouvindo podem fazê-la também? Sei lá, uma maneira prática. Olha, seja assim, é pra dar porrada mesmo. Fala aí. Vou falar de coisas pouco profundas aqui. Vai lá. É sim? Minha querida, Estou livre aqui olha, para falar tudo. só o cenário que nós estamos, criado por Deus, tem até vocês não vão conseguir ver, mas tem um tiozinho ali indo pescar lá. Mas minha querida, você tá livre, pode ficar à vontade. O que me ajudou, Eric, foi entender quem eu era para Deus.
foi entender o quanto Deus me amava justamente por ser exatamente quem eu era. Porque quando eu não tinha esse entendimento, eu queria que as pessoas gostassem de mim. E para que elas gostassem de mim, eu tinha que me moldar, para me encaixar naqueles lugares. Quando eu entendi, eu comecei a entender um pouco do meu coração. Eu falei um pouco aqui, né? Que até os meus 40 anos eu fui muito inocente com muitas coisas. Eu comecei a amadurecer depois dos meus 40 anos. E eu tinha vergonha disso. Eu falei isso com muita naturalidade contigo. Mas eu tinha uma certa vergonha. Porque eu era... Como é que eu podia... às vezes eu até não me achava madura. E eu queria ser uma mulher madura. Nem imaginava que para ser madura a gente tem que sofrer um bocadinho. E eu sofri um bocadinho para poder ter essa maturidade na minha vida. Mas quando eu entendi quem eu era, primeiro para Deus, o que eu significava para as pessoas mais importantes no mundo, o que eu significo, o que eu, Leia, significo para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu irmão, o que eu significo para o meu marido, para os meus filhos. Aí eu sou essa pessoa. Essa pessoa que eu sou para eles é a pessoa que eu sou. Isso me fez gostar de mim. Eu comecei a gostar de mim. Eu não tinha essa visão de gostar de quem eu era. Eu vivia num mundo que eu queria me mudar para me encaixar nesse novo mundo. Então eu queria me amoldar. Então eu encontrava mulheres diferentes e achava... Eu convivendo, eu comecei a ver que não tinha ali os valores de família, que a pessoa não se importava com essa questão que eu me importo com a minha família, quem eu sou para minha mãe, quem eu sou para meus irmãos. Eles vão assistir esse podcast que eu vou fazer questão de eles assistem até o final. Mas eu tenho uma família que é apaixonada por mim. Eu tenho uma mãe que é apaixonada por mim. Eu tenho irmãos que são apaixonados por mim. Então, isso mostra que eu fui a vida toda com eles. Eu tenho um marido que está na minha vida há 28 anos. E eu falei, né? A gente está vivendo um momento muito gostoso da nossa vida. E eu vejo ainda paixão nos olhos do meu marido. Eu tenho filhos que passou por essa crise que eu passei do meu casamento há uns anos atrás. Eles passaram com a gente por essa crise. Meus filhos nunca viraram as costas para mim. Nunca. Então, eu comecei a olhar para essa pessoa que chegou até aqui. E eu comecei a entender. Essa pessoa, eu gosto dela. Por mais que eu esteja passando por desenvolvimento, por mais que eu tenha tido novos conhecimentos, eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa era a essência de que Deus criou. Essa pessoa que fala, que brinca e que foi se perdendo no meio de tanta seriedade do trabalho. Então, isso, olhar para mim, entender e gostar de mim, me ajudou a pensar. Se você gosta de mim, fica. Se não gosta, tá tudo bem. Eu não vou mudar para você gostar de mim. Então, hoje, eu chego nos lugares e eu sou quem eu sou. Eu sou essa pessoa. E quem gostar de mim, vai ficar perto de mim. Quem não gostar, tá tudo bem, já tá valendo. Eu acho que o grande desafio das pessoas, sabe qual que é, Leia? Eu concordo com o que você falou, tá? De olhar para si, olhar para... Isso é uma das coisas, uma das coisas que a gente tem. Mas uma coisa que eu vejo que lá fora tá acontecendo é o seguinte, as pessoas não gostam de si, não acreditam em uma fé ou falamos tudo isso aí. Entende? Então, sabe, as pessoas, e depois você falou, as pessoas que gostam de mim, etc. Mas a grande dificuldade das pessoas é às vezes não gostar de si mesmo, não se aceitar, não se apegar não digo uma religião, mas algo maior que elas. Todo mundo sabe aqui, abertamente que eu sou cristão, sou evangélico e etc. Mas não é esse é o ponto, eu não sou religioso. Mas as pessoas têm essa dificuldade meu, eu não sei nem se eu gosto de mim, sabe? Eu não sei se eu gosto de Deus, eu não sei se a minha mãe gosta de mim. Eu acho que a autoaceitação, ela vem primeiro. Exato, coisa. Se você não gostar de quem você é, não tem como você ser autêntico. Tá? E isso daqui não é esse trabalhozinho de coach, não. Eu não tô falando aqui de trabalhozinho de coach, não. Se você olhar para trás e você ver que a tua vida não foi legal, que talvez você não agiu bem, e você olha e fala, eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dessa pessoa, Leia? Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás, e com o tempo eu fui descobrindo que a mãe não fala com ela, a mãe não quer nem olhar na cara dela. O filho rejeitou essa pessoa. Os filhos não querem saber. O casamento também é uma pessoa grande, é uma pessoa que já cresceu, que já tem aí um posicionamento no mercado. Mas, Leia, como é que eu vou olhar para tudo? Porque teve uma vida lá atrás, que a gente sabe que tudo tá ligado com o nosso perfil, não é o jeito que eu sou, não é o jeito que a outra pessoa é, e isso molda toda a nossa vida. É o perfil da pessoa. A pessoa tem um perfil que era um perfil agressivo, que é um perfil
Então ela não criou esse sentimento, ela não criou esse relacionamento lá atrás. Então agora nessa altura olha para trás e pensa assim: como é que eu vou gostar dessa pessoa se hoje eu vejo que minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, meu pai tá afastado, meus filhos são assim, como é que eu vou gostar então dessa pessoa? Você falou aqui que você olha e você vê tua mãe, teus irmãos que gostam de você e tá alinhado com certeza ao nosso perfil e tantas outras coisas que vem por trás. É começar, é consciência. É consciência. Então, se eu vejo que o que eu fiz até agora são coisas que que eu não gosto, que não faz eu gostar de mim, então eu preciso trabalhar a consciência de quem eu quero ser. Quem eu quero ser daqui para frente para as pessoas. Quem eu quero ser daqui para frente para o meu marido, para o meu filho, para minha mãe, que são as pessoas mais importantes da vida. São só com quem você tem que se preocupar. Quem eu quero ser? Essas pessoas são as pessoas que eu tenho que fazer o melhor bem da minha vida. Porque lá atrás, na eternidade, eu escolhi estar com essas pessoas. Deus me deu essas pessoas de presente. Então, é quem eu devo dar minha maior atenção. Então, eu começo a trabalhar uma consciência de quem, se eu não gosto, eu vou mudar. Aí entra o coach, aí entra esse desenvolvimento todo, essa mudança que a gente precisa. Mas o mal que acontece, e eu vejo muito também comigo, que muitas pessoas já chegaram por esse desenvolvimento com coisas muito boas e elas não precisavam tirar aquilo da vida delas. Mas elas tiraram porque alguém falou que tinha que tirar. E assim, consequentemente. Incrível, incrível. E isso vem muito ao encontro também do evento que você está fazendo, né? Por exemplo, o Ativa-te, que é o nome do evento que você tem. Ativa-te. O Ativa-te também, ele traz muito isso, né? De essência, de empreendedorismo, de venda, de relacionamento, de tudo que a gente está falando. Fala um pouquinho do Ativa-te pra gente. O Ativa-te, ele vai mudar um pouquinho esse ano. Tá? Não muitas novidades para esse ano. O Ativa-te, ele nasceu para ser um evento de empreendedorismo, onde eu reúno ali 300, 400 pessoas assistindo os palestrantes. A gente tem aquela parte da conexão, a parte das marcas que estão lá. E já são 2 anos. Esse ano, eu vou mudar um pouquinho do Ativa-te. A gente vai trazer com mais força a palavra Ativa-te empreendedor. Ok. Então vai ser um dia de ativação, com poucos oradores, Ok. mas com uma dinâmica de transformação. Como eu te falei, passando por essa mudança que eu tenho passado na minha vida e entendendo qual é o meu chamado. Qual é o meu chamado? Então, Leia, o que você está fazendo está alinhado com a pessoa que você foi criada para ser? Olha, essa é uma pergunta, tá? A pessoa que está assistindo pode escrever isso, escreve que isso é milagre. O que você está fazendo está alinhado com a pessoa que você foi criada para ser. Essa é uma das coisas que nos ajuda a ser autêntico. Você vai perceber que muitos estão correndo atrás de coisas que não são para eles. Porque o que está aqui para eles, por exemplo, o Eric, tem mulheres que eu tive uma mentorada assim. Eu ajudei ela com posicionamento nas redes sociais, nós organizamos o conhecimento dela, criamos um método lindo para ela. E ela começou a fazer no Instagram, começou a crescer. Nesse percurso, um dia ela disse para mim: Leia, não é isso que eu estou a fazer. E eu, depois de tanto trabalho, 6 meses de trabalho, mas como assim? O que você quer fazer? Ela disse para mim: eu só quero ficar em casa e cuidar da minha família e cuidar dos meus filhos. E eu enchi meu coração de alegria. Porque eu falei, então, é isso que você tem que fazer. Seja a melhor mãe, seja a melhor esposa, seja o melhor que você pode ser na sua casa. Ela precisou passar por todo aquele trabalho, investir dinheiro, para ela entender que o chamado dela era ser a melhor mãe, a melhor esposa e cuidar da casa dela. Você vai na casa dela agora, uns tempos depois, a casa dela já virou outra. Porque ela tá vivendo o chamado dela. E tá muito mais capacitada, né? Muito mais capacitada depois de todo o trabalho, de todo o desenvolvimento. Inclusive, ela pode capacitar a casa dela. Não é incrível? Que não é incrível? Isso é autêntico. Às vezes, por que hoje eu dou palestra, mas são poucas? Por que hoje eu não estou em todos os eventos, todos os finais de semana, que todo final de semana tem evento, e na semana também? Por que hoje eu já não estou mais fazendo isso? Porque eu entendi que eu preciso dedicar da minha vida, eu separei, tá? E é muito. É 60% pro trabalho, 40% em casa. Porque a gente passa o dia todo trabalhando. Mas final de semana eu tô em casa com a minha família. À noite eu acabo meu trabalho, 6, 7 horas da noite. Afinal de contas eu moro nesse lugar maravilhoso, né? E vou pra praia, ontem eu fiz isso. Ela mora, gente, no Setúbal. Só para vocês entenderem. Um dos lugares paradisíacos, a praia. Se vocês acham essa praia aqui bonita,
É linda, realmente é linda. Lá é mais bonito, lá é mais Lá é muito mais bonito, gente. Lá, assim, não é incrível, Setúbal é incrível. Eu só tô querendo encontrar um lugarzinho estratégico, assim, como esse aqui que vocês estão vendo, lá em Setúbal, pra gente gravar lá em Setúbal também, beleza? Vamos achar um lugar estratégico Bora lá. vamos só. Maravilha. Um lugar lindo lá pra você colocar essa caravana. Tô aqui já pensando. Mas é isso, entende? É você saber a tua essência, saber quem você é, gostar de você e tudo isso. Tem pessoas que já é fácil, mas tem outras pessoas que têm que fazer esse trabalho. E tudo isso vai ter dentro do Activate. Tudo dentro do Activate. A gente quer trabalhar, eu quero esse ano trabalhar essa ativação de ser quem você é. Você não precisa, você precisa, como é que eu falo? Há uma frase que veio outro dia na minha mente e eu tenho repetido. Construir uma nova versão de você não significa construir outra versão de você. Tem noção? Eu vou construir uma nova versão. Uma nova versão não significa construir outra versão de você. Porque lá na frente, Eric, que a conta não vai bater. É porque você não cria mais do zero, né? Você já tem elementos para criar e evoluir. E tem coisas que tem que ser mantido. E tem coisas que tem que ser excluídas. Excluído. E assim você vai construir uma nova versão de você. E não uma outra versão. Tem pessoas hoje, por causa do nosso, como eu falei no começo, dessa mente acelerada, do desespero, né? Do empreendedorismo, tá acontecendo muito isso. A pessoa acaba se tornando uma outra pessoa. Só que tá totalmente desalinhado com a essência e isso cansa. Chega uma hora que você cansa. Você cansa de ser quem você não é. Então, melhorar não significa ser outra pessoa. Evoluir não significa tirar as pessoas base da sua... Eu vou morrer defendendo isso. Eu vou morrer defendendo que você ir para o próximo nível, as pessoas que estão contigo agora, elas não vão chegar com você até o final. Não significa tirar pessoas pilares da sua vida. Existem pessoas na nossa vida, Eric, que são pilares. Nossos pais, não importa se o meu pai, se a minha mãe, meu pai já se foi. Se a minha mãe não entende o meu momento, não importa, ela não precisa. Ela é a minha mãe. Não importa se o meu marido está acompanhando o meu crescimento ou não. Ele é o meu marido. E se eu tiver que dar um passo atrás por causa dele, eu vou dar. Não há mal nenhum nisso. Se eu tiver que diminuir esse tal crescimento, eu vou diminuir. Mas o meu marido vai comigo. Porque onde eu for, agora ele vai comigo. Porque eu já caí nesse erro. Entende, Eric? Eu já caí nesse erro de achar que tinha que mudar. Nossa, ele não está acompanhando, vamos trocar por outro, né? Um outro mais, já no desenvolvimento, um outro talvez mais bonito, mais jovem. É tão legal, né? Não. Ele que esteve comigo quando eu tinha lá 18 anos, que eu ia embora para minha casa, chovendo, e ele me levava até a porta da minha casa sem carro. Tá? Não é que ele pegava um alto carro, ia comigo até o bairro onde eu morava, chovendo, baixo do guarda-chuva, me colocava em casa, ia para o ponto de ônibus, às vezes meia-noite, esperar o último ônibus para chegar na casa dele depois. Entende? Então é esse homem, que independente da evolução dele ou não, ele precisa estar comigo. Se eu precisar dar um passo atrás, eu vou dar um passo atrás. Não é tudo pelo crescimento. Que linda, que linda. É muito bom. Eu sou muito família, né? Assim, quando eu falo família, é minha esposa e minha filha. E eu lembro de vários episódios desse que eu fiz. Eu lembro de uma vez que a gente não tinha muitas condições. A gente tinha 50 reais para passar o mês todo. Então eu falava assim para Débora: amor, o que você quer? Você quer escolher ou a gente gasta isso de uma única vez, ou a gente divide isso em 2 ou 3 vezes. Isso significava tipo 2, 3 pizzas. Ou um ou 2 hambúrgueres no máximo. E ela falou: não, meu amor, vamos ter mais momentos juntos, porque o que importa é nossa companhia. E eu lembro que uma vez eu fui levar a Débora em casa, de ônibus também, só que a gente perdeu o ônibus. E o que aconteceu? Eu chamei um táxi e fui levá-la na casa. Levei, deixei na porta de casa. E aí eu falei pro taxista: agora precisa voltar. E dentro do carro eu conversei com ele. Eu falei: cara, o negócio é o seguinte, eu só tenho 10 reais. 10 reais só tinha dado a corrida de ida. A cada taxímetro que rodava, meu coração desesperava. Por causa dos meus princípios, dos meus valores, só que eu não podia falar aquilo pra Débora. E aí eu falei com o taxista, eu falei: cara, agora eu não tenho. Eu te dou os 10 reais, você me passa a sua conta, tudo direitinho. Eu fiz isso pra poder honrar minha esposa, não pra poder te enganar.
e ele falou, só quero os R$ 10, só por causa da atitude que você teve. Então, assim, já aconteceu de eu ir deixar a Débora e perder o ônibus e voltar, tipo, 7 quilômetros a pé, e já aconteceu. Mas isso, as pessoas não ficam sabendo lá nas ruas. Entendeu? Isso só quem sabe é a pessoa que tá andando com você. E isso que você falou, pra mim, faz total diferença. Isso me mostra verdade sua, do Cláudio, etc. Eu acredito que a gente tá precisando dessas pessoas. Claro que todo mundo tem uma história, Leia. Todo mundo tem uma história. E eu não tô falando que a minha ou a do Cláudio é melhor do que a de todo mundo, ou de fulano. Cara, todo mundo tem uma história. Mas eu tô dizendo que a gente precisa trazer essa verdade, sabe? Mas eu quero mudar um pouco aqui o assunto. Não vou nem deixar você complementar, que senão a gente vai falar só nisso aqui. Agora me diga uma coisa. Você falou, Eric, eu sou acelerada, muitos pensamentos e etc. E, gente, ela Não, já não sou mais. Calma. não, ela é ainda. Ela é acelerada demais. Eu sei que você me vê, eu sei. Mas você... Por que eu quero te perguntar isso? Porque muitas pessoas lá que estão nos ouvindo também pode ter essa dificuldade. O que a Leia fez que conseguiu, por exemplo, colocar cada ideia na sua caixinha, conseguiu organizar um pouco mais? E qual o conselho que você daria para essas pessoas? Olha, começa dessa maneira, de maneira prática, assim, objetiva. Tá, eu posso começar pelo segredo de você começar a mudar esse aceleramento? Vou começar então pelo segredo. Como foi que eu comecei a mudar essa correria de querer fazer muita coisa, de querer realizar muita coisa. E o segredo é você estar satisfeito com o que você tem. Ok. Então, assim, você precisa... mas eu não estou satisfeito. Trabalha para que você esteja. Porque senão você não vai mudar o quadro. Então, você precisa estar feliz com aquilo que você tem. Você precisa desenvolver gratidão. Eu estou numa casa, Léa, eu não quero essa casa. Eu não gosto de estar aqui. Eu queria mudar. Começa a ficar grata pela que você tem. Não que você não queira outra, né? Mas grata por aquilo que você já tem. Esse sentimento, enquanto você tiver um sentimento de insatisfação, Eric, isso vai gerar mais insatisfação. Isso vai gerar mais desconforto. Então, é o que você tem agora, seja feliz com o que você tem agora, mas seja feliz no pleno com o que você tem agora. Às vezes mudar a cama de lugar, às vezes comprar uns lençóis novos para a cama, às vezes ir lá arrumar aquela cabeceira da cama, é a mesma casa. Às vezes arrumar a cozinha de uma forma mais excelente, tirar coisas da sua casa. Eric, eu fiz isso. Eu acordei um dia, te contei, né, que a gente logo vai ter nossa casa, a gente mora hoje num apartamento, meu apartamento é grande. Moro num apartamento de 126 metros quadrados, são 3 quartos, 2 salas, a cozinha, mas eu não estava satisfeita. Eu comecei a pensar assim, mas eu não queria estar mais em apartamento. Eu queria uma vivenda, eu queria uma quinta, eu comecei a ficar... E eu estava insatisfeita. Só que eu lembrei disso. Eu falei, não, Deus me deu, essa é a vida que Deus me deu, então eu tenho que ser feliz com isso. E aí eu comecei a mudar o cenário na minha casa. Comecei a mudar várias coisas na minha casa. E aí eu vou trazer um pouquinho de energia, que tinha coisas que eu ia tirando para fora da minha casa. No final eu comecei a perceber que a minha casa, porque eu tirei algumas coisas da minha casa ficou mais clean. E eu comecei a viver outro cenário ali em casa, na minha casa com os meus filhos. E depois disso veio a oportunidade de fazer a mudança. Então, isso é um segredo que poucas pessoas ensinam e que poucas pessoas vivem. Você precisa, hoje é urgente, estar feliz com você, falamos aqui. Você precisa, se você não gosta de você, então muda algumas coisas que você precisa, mas você precisa estar feliz com quem você é, para que você consiga ser autêntica em qualquer lugar. E não fica buscando a aprovação das pessoas. E você precisa estar satisfeito com o que você tem. Mas eu não tenho tudo. Esteja satisfeito no pouco. Porque o muito vem depois disso. E agora, depois, como é que... A pergunta foi, como é que você agora organizou tudo isso? Eric, há uns anos atrás, eu aprendi a usar algumas ferramentas. Então, eu tenho algumas ferramentas de melhoria contínua que eu uso para a minha vida, de forma empresarial, e ajudo outras pessoas também a fazerem isso. E eu comecei a separar as minhas tarefas, eu comecei a separar os meus deveres, as coisas da minha empresa em blocos. E uso as ferramentas que temos disponíveis hoje no mercado. A gente tem muita ferramenta no digital. Uma das ferramentas que eu uso muito para organizar os meus pensamentos, para liderar a minha equipe, para organizar os meus eventos, eu uso o Trello. Okay. E assim, quando eu consigo organizar o Trello, aquele é um sistema gratuito que você tem. Eu levei anos para entender como funcionava na íntegra aquilo para usar na minha empresa. Mas é uma ferramenta incrível.
Então, ali eu começo a organizar cada ideia do meu trabalho. Eu pego as minhas ferramentas de melhoria contínua, que elas são impressas em papéis, eu consigo trazer isso para dentro do Trello, e eu começo a dividir a minha vida em bloco. Eu começo não começo o meu dia antes que eu olho tudo que eu tenho ali, para poder fazer naquela semana, naquele mês. Então, uso ferramentas práticas para me ajudar a organizar, para tirar as coisas da mente. Uma das coisas que vai ajudar você a se organizar é tirar as coisas da mente. Daí eu não sei usar o Trello, use um caderno. Da pena que não está aqui. Mas eu tenho um caderno que anda sempre comigo e as coisas que vai para o Trello já passou para esse caderno. A minha agenda já passou por ele. Porque é tudo, eu separo tudo em bloco. Para quê? Para eu não ficar pensando naquilo que eu tenho que fazer. Quanto mais você deixa a coisa no ar e você ficar pensando, você não consegue se organizar. Então é sentar, pensar, escrever. E usar as ferramentas que são gratuitas. Hoje nós temos muitas ferramentas gratuitas para você organizar a sua vida. Foi isso que você me perguntou? Sim. Eu quero até complementar, porque eu também, as pessoas podem não achar, mas eu sou muito acelerado, gente. Tanto é que nem café eu tomo, porque me deixa completamente acelerado. Eu só tomo café descafeinado hoje. Energético eu não posso tomar nada dessas coisas, porque eu sou muito acelerado, muito, e enérgico, né? Não parece, tá vendo? E não pareço, mas eu sou muito. Então, assim, o que eu também usei para poder organizar essa aceleração que eu tenho? Eu fiz o download, eu falo que é você fazer o download das ideias. E aí eu comecei a usar ferramentas. O Trello eu usava também, mas uma coisa que me ajudou muito para fazer organização de ideias foi o Master Master, que é organização do mapa mental. Nada mais é do que mapas mentais. Eu sou muito visual. Então eu pegava minhas ideias, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Activate. Então você tem um Activate, aí o que você vai ter dentro do Activate? Você vai ter exposição, você vai ter palestra, você vai ter dinâmica, você vai ter X, Y, Z. Então eu conseguia mapear tudo que ia ter e visualizar. E ali dentro de cada bullet point ou de cada módulo, teria as subdivisões que seriam as atividades. Dentro, a cronologia e etc. Então isso me ajudou muito. E aí de tarefas eu coloquei o MindTask ou Trello. E aí consegui ajudar bastante. Então comecei a fazer isso. E o terceiro, que para mim, assim, de verdade, um dos que me guiam, é o Google Agenda. Cara, hoje se não tiver na minha agenda, eu perco. Tanto é que eu falei, Leia, me passa teu e-mail, que eu vou mandar e-mail para você do nosso podcast. Porque se não tiver no e-mail, eu alivio minha mente de uma tal forma que eu esqueço. Entendeu? Então essas 3 ferramentas me ajudaram muito, assim, muito. Uma verdadeira aula esse podcast. Assim, importante demais você não deixar as coisas na cabeça. Muitas pessoas, elas não crescem, não vão aí pro próximo nível do trabalho delas. Coisa simples, não escrevem. Não adianta você ensinar coisas complexas se as minhas a gente não está fazendo. Não, com certeza. E eu quero aproveitar, falando sobre organização, você que quer se organizar, vir para Portugal com o seu visto, ou você que já está em Portugal e gostaria de dar entrada na sua cidadania, ou está com alguma dificuldade com a AIMA, que é o órgão que regula e organiza todo o nosso processo de estadia migratório aqui em Portugal, você precisa de pessoas especializadas para cuidar do seu processo. Eu, por exemplo, contratei a Helena Neves. Ela cuida de todo o meu processo. O processo de cidadania, que eu estou dando a entrada agora, vou me tornar cidadão português, mas anterior a isso, ela está tratando do meu processo de residência permanente. Está dando super certo, graças a Deus, e as coisas já estão fluindo. Porque eu contratei pessoas especializadas. Então você que quer vir para Portugal organizar, ou você que já está aqui, entre em contato com a Helena Neves. Vou deixar um pouquinho do trabalho delas para que você conheça e ligue para ela, marque uma agenda para poder falar e organizar o teu processo e vir para cá de maneira legal e organizada.
O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Leia, minha queridona, agora vamos partindo aqui. Não, antes de partir para o final, o papo aqui tá Você vê tão bom, já tá bom. acabando. Vamos lá. Eu quero perguntar de uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, e você começou a fazer isso. Eu ainda não participei, mas eu quero saber como você faz e como surgiu essa ideia, que é o café em alto mar, né? O café em alto mar. Eu tenho muita Meu vontade. queridinho, Eu filhote. tenho muita vontade de alugar um barco, um iate, alguma coisa do tipo, fazer algumas coisas, levar músico, fazer algumas coisas lá dentro, mas com conteúdo, né? Que eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compartilhar. Como que surgiu essa ideia e como está sendo essa experiência para você fazer esse café? É café com metas em alto mar? Café com metas em alto mar. Já são 5 anos de café com metas em alto mar. Foi a primeira coisa que eu fiz em relação ao trabalho. Legal. E surgiu numa mentoria que eu estava dando, assim, que eu tinha feito minhas formações de coach, eu estava ajudando uma moça na área da estética. Então, comecei ali a trabalhar o posicionamento dela, aplicando os conhecimentos que eu estava tendo. E ela teve uma ideia. Vamos levar as mulheres à estética no barco. Aí eu falei, bora, vamos fazer em Setúbal. Então, nós montamos o Café com Metas. Eu dei o nome Café com Metas em alto mar, porque eu trabalhava com isso, ela era da área da estética, era minha cliente. E começamos a juntar as pessoas para levar para o barco, para fazer aquele passeio de barco com a gente. E surgiu da nosso trabalho, da nossa amizade. No segundo café, essa moça que era minha amiga, se tornou minha amiga, era muito próxima de mim, ela faleceu, com 34 anos. Caramba. E a gente estava programando o segundo. Ela teve um infarto e ela morreu. E aquilo foi muito difícil para mim. E muito difícil. Acho que depois da morte do meu pai foi a segunda maior dor que eu vivi. Foi ter perdido a Fabi. E eu me senti muito sem chão. E na altura eu achava que eu não faria o Café com Metas sozinha. Mas muitas pessoas se juntaram para me ajudar a fazer o café, para não desistir. E aí eu fiz o segundo com muita dor. Fiz o terceiro com muita dor. Fiz o quarto. Foi sempre ali honrando, porque eu lembro que ela dizia para mim, amiga, isso aqui é para você, não é para mim. Ela dizia, você que leva jeito para fazer isso, mas sou eu. E eu sempre pensava nisso para eu poder fazer. Então, nasceu disso, acabou, era para nós estarmos juntas hoje, ela foi embora, foi morar com Deus. E eu continuei fazendo Café com Metas em alto mar. E já são a 10ª edição agora, são 5 anos de Café com Metas em alto mar. Faz 2 por ano. Fazia, agora a partir desse ano é um só. Ok. A partir de agora é só um por ano, porque dá trabalho, bastante trabalho, porque a empresa hoje tem outros produtos e eu preciso já sair de um, tá focado no outro, que começa, já não consigo organizar mais que um por ano. E quando que acontece? Julho, geralmente em julho. Esse ano, E vai começar agora, então. dia 28 de julho. Que legal. Esse ano vai ser um formato diferente. São 3 dias, 27, 28 e 29 de junho esse ano. Mas não é tudo no mar. Não é tudo no mar, não. A gente tem a parte que a gente está no hotel, com as dinâmicas, temos eventos pé na areia e depois a gente tem o barco. Que demais. Eu tenho muita vontade de produzir um evento como esse e participar também. Vamos ver se a gente participa desse agora em junho. Já tô me autoconvidando aqui, gente. Olha só. Vamos programar um. Vamos eu tenho muito. Para o barco, e a gente pode fazer um empresarial. A gente pode fazer um evento desse empresarial para a galera que a gente já conhece. Boa. Vai? Agora, deixa eu perguntar uma coisa partindo aqui pro finalzinho. Ainda não é o final, mas já partindo pro final. Qual o conselho que a Leia de hoje daria para a Leia de 20 anos? Acalma tua mente. É isso. O que é seu vai ser seu. Ninguém vai tirar de você. Era esse o conselho que eu daria há um tempo atrás. Foi rápida e objetiva.
E agora ao contrário. E qual o conselho que a Leia de 20 anos daria para a Leia de hoje, de 40 e tantos anos, que eu não vou revelar a idade dela aqui não, mas tem mais de 40, não parece junto. Essa mulher parece que tem 40 anos. Não, olha só, eu vou até dizer Põe filtro nesse vídeo. olha só isso, gente. Meu Deus, eu vou até mostrar, ó, eu tô olhando aqui pra tela aqui, gente, olha só, essa mulher não parece que tem 40, mais de 40. Ai, coisa boa. Tô feliz. Qual o conselho que a Leia de 20 anos daria pra Leia de hoje? Não para. Continua. Não olha para trás. Que demais, que demais. É muito engraçado porque as pessoas, sempre quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam alguma coisa nesse sentido, né? Vai dar tudo certo, você vai conseguir, seja resiliente, e eu acho que é muito, muito importante isso. Porque, imagina se a gente tivesse uma bola de cristal, né? Ou viesse uma revelação assim pra gente e a gente conseguisse ver somente as coisas boas, porque as ruins a gente não gostaria de ver, porque senão não aceitaríamos, né? Eu lembro muito de José, a história de José do Egito, né? Nunca iria no poço, não seria preso, nada disso, para ser o governador. Mas eu acho muito gostoso essa pergunta. E agora, uma outra pergunta, num outro sentido. Se hoje você tivesse que deixar apenas uma mensagem para o mundo, assim, qual mensagem que você daria? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no ar. Demais. Essa é a minha mensagem. É isso. Isso foi. Eu vivi tudo que eu vivi até aqui, nos meus 47 anos. Agora eu tô revelando. Revelou. Meus 47 anos. Tudo que eu vivi até aqui foi para aprender isso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Se você tiver que abrir mão de qualquer coisa que não seja da família, é a nossa base. É a nossa vida. Incrível. Agora, imagina, vou pensar aqui. Imagina que você tá com um grupo de mulheres, não digo nem em alto mar, eu vou colocar numa situação completamente diferente. Vamos supor que você reuniu um grupo de 1000 mulheres aqui. 1000 mulheres, e essas mulheres estão feridas, essas mulheres estão com problema no lar, estão com vontade de empreender e estão se sentindo perdidas. Olha que louco, essa aqui é nova que eu tô trazendo. Vamos lá. São 1000 mulheres num lugar como esse, e essas mulheres estão com muitas dores, feridas emocionais, traumas. Muitas estão passando por problemas, dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento, com os seus pais também, pode ser com os seus pais, mas tem muita vontade de empreender e só tem apenas uma mensagem. A sua mensagem, pode salvar ou pode destruir essas mulheres. Ok. Apenas para 1000 mulheres. Essas 1000 que Deus deu para você. O que você falaria para elas? Descubra quem você é e assuma a sua essência divina. Isso vai resolver metade dos problemas que elas vão evitar nessa nova era do empreender. Descubra quem você é. Entenda o que você veio fazer aqui. Gente, a jornada mais profunda da vida do ser humano é você saber quem você é, o que você veio fazer aqui e para onde você vai quando acabar tudo isso aqui. Porque nós estamos vivendo, Érica, como se fôssemos viver na Terra a eternidade. E não é. O nosso tempo na Terra é curto. Alguns vão viver 100, outros vão viver 80. A minha amiga viveu 34. Ela findou a jornada dela aos 34. Meu pai aos 57 anos. Então, muitas pessoas, muitos de nós, empreendedores atuais, seres humanos da nova era, nós estamos vivendo como se tudo fosse só isso daqui. Então, descubra quem você é. Se apaixone por quem você é. Viva a sua essência. Viva o seu chamado. O resto, tudo vai encontrar um lugar. É como numa roda que está bagunçada e de repente você pega aquela peça, está tudo bagunçado. Você pega a peça fundamental, coloca no meio. Todas as outras coisas, naturalmente, vão encontrar o lugar delas.
todas as outras vão se encaixar no lugar delas. Forte. Então não se preocupa com todo o resto, se preocupa apenas com uma coisa. E se para o cristão aqui, pessoas que são da igreja, né? E eu tenho uma escritura que eu gosto, posso falar? Claro. Eu sei que você é cristão e Mateus 6, ele diz: coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você é o reino de Deus. Você é a igreja de Jesus Cristo na terra. Coloca isso no lugar e todas as outras vão encurtar o lugar. Excelente, excelente, minha queridona. Me fala um pouquinho os projetos que a Leia está envolvida hoje. Faz o convite para o pessoal que está nos assistindo, tanto no YouTube como no Spotify. Faz o convite para o pessoal dos eventos que você está fazendo, de quais serão as datas, se já é que tem datas, né? Mas diga lá. Então, olha, o Ativa-te que vai acontecer no final do ano, né? Que é o meu filho aí que dá mais trabalho, é o filho adolescente. É o meu filho adolescente, porque o meu trabalho exige bastante, né? O Ativa, você é uma das pessoas que me ajuda e colabora, você sabe que dá trabalho, todo ano é um novo desafio. Então, convidar a galera para estar comigo no final do ano. Todo ano a gente tem um Ativa-te. Esse ano vai ser dia 18 de outubro. Já tem data, dia 18 de outubro. Óbvio que está sujeito a mudança, sim. Pode acontecer de mudar. Tá? Mas até agora a gente colocou essa data, estamos negociando com o local e para ser 18 de outubro. Também, convidar, na altura que isso aqui vai para o ar, eu não sei se a gente já lançou a Hive Academy, mas vou deixar aqui registrado. Conhecer a nossa plataforma, a Hive Academy. Se candidatar para ser um dos nossos formadores, viver a tua mensagem, levar a tua mensagem para o mundo. E se a mulher, venha para Portugal, no Café com Metas em Alto Mar, que é um evento incrível. Eu falo que o Café com Metas é para desconectar a mulher. As pessoas ficam assustadas. Nossa, todo mundo quer se conectar, né? Se conectar, como assim? Desconectar você da correria do dia a dia. Desconectar você das preocupações do teu negócio. Desconectar você dessa confusão toda e conectar você com você mesmo, com a natureza, com outras mulheres. Então, isso é o que a gente faz no Café com Metas em Alto Mar. Demais, minha queridona. Quero te agradecer, aproveitar com essa câmera aberta aqui, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Agradecer também por você ter chegado mais cedo, ter tomado o café com a gente, ter pegado um pouquinho da montagem do backstage. Foi um prazer imenso, de verdade. Espero que você tenha gostado da experiência. Não foi só um podcast, eu quero trazer um pouco desse lifestyle que eu vivo, um pouquinho do que eu tenho, do que Deus tem me proporcionado. E obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conteúdo, obrigado pela tua família, que, né, para você estar aqui, sua família também está te suportando. Então, muito obrigado, inclusive por me chamar pros teus eventos. Estamos juntos aí no Ativa-te também, vai ser um prazer imenso estar contigo lá. O ano passado foi incrível e esse ano eu tenho certeza que vai ser incrivelmente incrível. Esse ano vai ser show, vai ser bacana. Vai ser. Quero que chegar lá para arrebentar tudo. Aproveitar que agora eu estou 100% aqui em Portugal, então vai ser um trabalho incrível. Obrigado, minha queridona, que Deus te abençoe grandemente. E eu quero agradecer. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente. E nos vemos no nosso próximo programa RotaCast Oficial. Olha, antes de encerrar, compartilha esse vídeo, eu acho que já merece inclusive o like, não merece? Eu tenho certeza que merece. Coloca aqui os comentários, segue a Leia, desde o começo já está passando nas redes sociais dela, mas se por acaso você estava tão preso no conteúdo e ainda não seguiu, na hora que acabar, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o conteúdo da Leia, coloca lá, olha, eu te vi no RotaCast Oficial, eu tenho certeza que ela vai te receber com muito carinho. Grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe grandemente e nos vemos no próximo programa RotaCast Oficial. Simbora!